eu vou falar sobre o enunciado número 15 da primeira jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Segundo esse enunciado, aplicam-se às entidades referidas no parágrafo 3º do artigo 186 do Código de Processo Civil as regras de intimação pessoal das partes das testemunhas que são previstas em diversos outros dispositivos do mesmo Código, que o enunciado cita esses dispositivos. Eu vou falar a respeito dos dispositivos que têm relação direta com a nossa disciplina. Primeiro, quais são essas entidades referidas no parágrafo 3º do artigo 186? São os escritórios de prática jurídica das faculdades, reconhecidos na forma da lei, e as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Bom, então, quais são os dispositivos do Código que vão adotar essas regras de intimação pessoal? Um deles é o de cumprimento de sentença. Quando o devedor for intimado para cumprimento de sentença, o devedor que é assistido por essas entidades, seja a Defensoria Pública, entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênio com a Defensoria Pública e os escritórios de prática jurídica das universidades, reconhecidos na forma da lei, devem ser intimados por meio de carta com aviso de recebimento. Da mesma forma, quando houver a adjudicação, requerimento de adjudicação pelo exequente, então, quando o exequente fizer uma oferta em valor não inferior ao mínimo da avaliação, é lícito a ele requerer a adjudicação que lhe sejam adjudicados os bens. Nesse caso, também, o executado deve ser intimado por meio de carta com aviso de recebimento. Entretanto, nas duas hipóteses, se aquele que será intimado mudou de endereço e não efetuou comunicação acerca disso ao juízo, considera-se ele intimado. Segundo o entendimento do nosso grupo, esse enunciado ele é extremamente adequado. Inclusive, assim, a gente acredita até que o próprio legislador já deveria ter mencionado isso no Código, uma vez que atribuiu a essas entidades, por exemplo, o prazo em dobro para os atos processuais, da mesma forma em que eles são atribuídos à Defensoria Pública. E não há por que realmente efetuar um tratamento diferenciado ao assistido pela Defensoria Pública e ao assistido por essas entidades, uma vez que o objetivo de ambas é similar, que é fomentar o acesso à justiça e trabalhar justamente na ampliação do acesso à justiça de seus assistidos. Como vocês puderam notar, tanto o enunciado 586 do FPPC quanto o enunciado de número 50 da Infam trazem a interpretação de que o oferecimento de impugnação manifestamente protelatória é ato atentatório à dignidade da justiça, e enseja a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC de 2015. Ambos os enunciados dizem respeito aos artigos 525, 774, parágrafo único, 771 e 915 do CPC de 2015. Pois bem, a impugnação está prevista no artigo 525 do CPC e consiste na forma de defesa do executado durante o cumprimento de sentença. Ela também é meio defensivo para a execução de sentença estrangeira, arbitral, penal condenatória e do acórdão em revisão criminal. As matérias alegáveis são as do rol taxativo do parágrafo 1º do mesmo dispositivo. Por isso, é possível dizer que o procedimento de execução é de cognição limitada e exauriente secundum eventum defensionis. Contudo, o CPC não estabelece qual procedimento a ser adotado durante a impugnação. Justamente por isso, é que devemos nos valer do artigo 771 do CPC, que estabelece a aplicabilidade do livro 2 de sua parte especial, no que couber, aos atos executivos realizados durante o cumprimento de sentença. Dito isso, temos que o artigo 774 do CPC, incluso neste livro, estabelece condutas atentatórias à dignidade da justiça, as quais cabem multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução, de acordo com o seu parágrafo único. Importante dizer aqui que o rol de condutas encabeçado no artigo 774 não é taxativo, mas exemplificativo.
E é justamente essa uma das chaves para se compreender os enunciados 586 do FPPC e 50 da ENFAM, já que a impugnação manifestamente protelatória não é citada no rol do artigo 774. Porém, o parágrafo único do artigo 918 diz que considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Os embargos desse dispositivo são os embargos à execução, que é a forma de defesa do procedimento de execução de título extrajudicial. Considerando o artigo 771 do CPC, que permite a aplicabilidade de normas como as do parágrafo único do 918 ao cumprimento de sentença, os enunciados aqui comentados concluem que não é só os embargos manifestamente protelatórios que são atentatórios à dignidade da justiça, mas também o são as impugnações protelatórias. Nosso grupo acredita que esse entendimento condiz com o fato de serem ambos os institutos formas de defesa do executado, apesar de terem natureza jurídica e matérias de alegação distintas, e com a necessidade de o Código de coibir ações ou omissões temerárias que consistem em afronta à jurisdição. O entendimento proferido nesses enunciados é também corroborado pelo enunciado 545 do FPPC, que diz que aplicam-se à impugnação, no que couber, as hipóteses previstas nos incisos 1º e 3º do artigo 918 e no seu parágrafo único. Meu nome é Vitor e eu vou tratar do enunciado 190 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e esse enunciado ele diz o seguinte: o artigo 782, parágrafo 3º, não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo credor ou pelo órgão competente. Esse enunciado ele surgiu aí no bojo dos meios de execução empregados para constranger psicologicamente o executado, a fim de que pratique os atos necessários para a realização do crédito exequendo, ou seja, para dar efetividade à execução. Trata-se aí de um meio coercitivo típico da execução para constranger, para compelir o executado a satisfazer a obrigação. Diz o artigo 782, não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos e o oficial de justiça os cumprirá. Parágrafo 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. E é então que vem o enunciado 190 para estender essa possibilidade até então restrita a um requerimento do credor ao juiz, para que então o juiz proceda à inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Com o enunciado 190 do FPPC, essa possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, nos cadastros de inadimplentes, ela é estendida ao credor. Ele mesmo pode fazer por seus próprios meios a inclusão extrajudicial do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. E ao fazer isso, o credor ele está atuando de maneira lícita, uma vez que essa atitude dele decorre da inadimplência da dívida. E essa inscrição aí em cadastro de inadimplentes ela só vai ser considerada ilícita se ela contiver dados inverídicos, dados que não condizem aí com a realidade da obrigação. Uma questão que se coloca, então, é a de se saber se essa medida ela vai dar efetividade ou ela vai frustrar a execução, uma vez que, incluindo o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, pode ser que com isso o devedor veja ou tenha embaraçado aí as suas possibilidades de auferir renda, de realizar transações, de obter rendimentos com o seu nome negativado, e com isso o devedor não consiga ou dificulte ainda mais a possibilidade de quitar o crédito que ele tem com o exequente. Então, é desejável que o advogado do exequente ele estabeleça uma estratégia clara de atuação e, com essa estratégia, ele busque a satisfação do crédito do exequente e não se vale de medidas que vão dificultar essa satisfação, e que talvez essa negativação do nome do devedor ela possa dificultar a satisfação da obrigação, em vez de
ajudar. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre os enunciados 19, 262 e 490 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, do FPPC. Esses enunciados estabelecem uma relação entre a jurisdição executiva e a possibilidade de negócios processuais atípicos, trazidos pelo artigo 190 do Código de Processo Civil vigente. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre essa nova disposição. Se o artigo 190 é realmente uma novidade do Código de Processo Civil. Nós não podemos afirmar que essa é uma novidade, porque no CPC de 39, bem como no CPC de 73, já era admitida a autocomposição. Um exemplo disso no Código de 73 é a liquidação por arbitramento convencional do artigo 475, inciso 1º. O artigo 190 prevê a autocomposição entre pessoas capazes para convencionar sobre procedimentos, poderes, deveres ou ônus processuais. A dúvida que remanesce é sobre a possibilidade desse artigo ser utilizado na jurisdição executiva, porque, como vimos ao longo do semestre, se trata de uma execução voltada ao direito público, em que há predomínio, então, das normas estritamente compostas pelo Poder Legislativo. Contudo, nós vislumbramos defensores da possibilidade de negociações atípicas na doutrina, como é o caso do professor Fernando Gajardoni, da USP, e o professor Fred Didier Júnior, da Universidade Federal da Bahia. Ambos defendem essa possibilidade. Um exemplo que ambos os autores tratam é da autocomposição no caso da penhorabilidade. O professor Fred Didier defende que, ressalvados os casos de impenhorabilidade material, as regras de impenhorabilidade são prima facie disponíveis, admitindo a negociação atípica. O professor Gajardoni, no mesmo sentido, defende a possibilidade das negociações atípicas, tratando inclusive de uma limitação, que é a limitação do bem de família, trazida pela Lei 8.009 de 90, por essas possíveis negociações atípicas atingirem interesses de terceiros. Bem, nós estamos de acordo com os autores e estamos de acordo também com os enunciados. Por exemplo, o enunciado de número 19 traz a possibilidade de negociação atípica para pacto de impenhorabilidade, ampliação de prazo, acordo para não promover a execução provisória, a escolha consensual do depositário administrador, no caso do artigo 866. Já o enunciado 262 traz a possibilidade de dispensar a caução no cumprimento provisório de sentença, e o enunciado 490 trata da possibilidade de inexecução total ou parcial de multa coercitiva, pacto de alteração de ordem de penhora, pré-indicação de bem penhorável preferencial, pré-fixação de indenização por dano processual, entre outras circunstâncias. Nós entendemos que esses enunciados encontram baliza, tanto em uma argumentação forte da doutrina, quanto na própria previsão legislativa. Assim sendo, eles estão de acordo com a nossa ordem processual vigente. Contudo, nós devemos atentar, conforme já foi colocado pelo professor Gajardoni, sobre o bem de família, que existem limitações que deverão ser tratados pelos tribunais e enfrentados pela doutrina. Eu espero que a minha exposição tenha servido para ajudar um pouco mais na compreensão sobre esses temas e que ajude no estudo de todos. Muito obrigado pela atenção.